Olá, bem-vindos ao RTA Podcast, um espaço para discutir ciência, tecnologia, inovação e os desafios da agroindústria brasileira. Esta é uma iniciativa da RTA e também uma promoção da Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos, dos programas de pós-graduação de Tecnologia em Alimentos da UTFPR e do Programa de Ciência e Tecnologia de Alimentos do IFE Rio de Janeiro. É uma produção do Espaço Conagron e do Pod Studio. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema que conecta microbiologia, sustentabilidade e segurança alimentar global. Nosso tema: bioinsumos e microbiologia do solo. Tecnologias que transformam a forma como produzimos alimentos no mundo. Nossa convidada é muito especial. É a pesquisadora da Embrapa Mariângela Ungra da Cunha, da Embrapa Soja de Londrina. Uma das maiores referências mundiais em fixação biológica de nitrogênio e bioinsumos agrícolas. Seu trabalho ajudou a transformar a agricultura brasileira e em 2025 ela recebeu o World Food Prize, conhecido como Nobel de Agricultura. Isso pelo seu impacto nas pesquisas no desenvolvimento de tecnologias biológicas para a produção de alimentos. A doutora Mariângela é formada em agronomia na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, ESALC, da USP, fez mestrado em solos e nutrição de plantas por esta mesma instituição e fez doutorado em agronomia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Doutora Mariângela também fez pós-doutorado em 3 universidades: Universidade de Cornell, Universidade da Califórnia e Universidade de Sevilha, o que lhe deu uma experiência vasta nesta mesma área. Hoje, além de pesquisadora pela Embrapa, doutora Mariângela é professora de pós-graduação na Universidade Estadual de Londrina e na UTFPR de Londrina. Professora e pesquisadora Mariângela, seja bem-vinda ao RTA Podcast. Eu que agradeço essa oportunidade, né, de estar podendo falar e, mais do que nunca, veículos de comunicação idôneos, né, são muito importantes para a gente, porque a mensagem certa, né, a gente faz a ciência correta, acredita na ciência, dedicou a vida à ciência, mas essa mensagem dos resultados advindos da ciência precisam chegar, né, por veículos idôneos porque ainda a gente tem muita deturpação, né, de mensagens científicas. Então, por isso que é tão importante canais como esse aqui para entregar as mensagens corretas. Uhum. A professora deu inúmeras palestras, entrevistas já sobre a temática e sobre o seu caminho, né? Eu acho que você já falou bastante sobre o seu caminho, como é que você chegou a ser hoje uma pesquisadora renomada. Para aqueles que não viram, eu recomendo as entrevistas onde a professora fala sobre a sua trajetória desde criança, quando decidiu ser cientista e escolheu uma área de microbiologia. E a gente pode pensar que microbiologia de alimentos não foi para microbiologia de solos, mas que tem uma importância muito grande na produção de alimentos, né? A professora escolheu se formar em agronomia, fez mestrado e doutorado, né? Agronomia na ESALC, uma renomada escola de agronomia do Brasil, onde fez mestrado, depois fez doutorado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, fez pós-graduação fora do país, Estados Unidos, né? Espanha, e chega até aqui como uma pesquisadora, lá dos anos 80 até aqui, da Embrapa Soja do Paraná, né? Isso é muito gratificante, ter uma história como mulher, como pesquisadora, tendo desafios pela frente, né? E isso encanta muito, porque traz uma história, uma mensagem para nós sobre a perseverança e sobre a importância que tem a temática que você trabalha, que é bioinsumos agrícolas para a produção de alimentos, né?
Exato, Luciano. E esses depoimentos eu acho assim que são muito importantes. São depoimentos que eu comecei a dar agora mais bem avançado na vida, né? Porque antes era assim, só comunicado científico, científico, Uhum, científico. Mas o que que eu acho importante nesses, da receptividade que eu tenho tido em dar esses depoimentos? O primeiro muito de mulheres, né? De mulheres na agricultura, de mulheres na ciência, mulheres professoras, mulheres cientistas, pesquisadoras, desse papel, sabe, de ser mulher, principalmente de ser mãe, dos desafios. Então, nesse ponto de vista, recebi muito retorno falando assim, ai, olha, foi muito importante para mim ouvir que você passou por tantos desafios que hoje, depois, né, de quase 45 anos de pesquisa, desenvolvendo pesquisas. Então, agora recebo um prêmio, recebo uma homenagem. Então, às vezes as pessoas pensam, nossa, acho que foi tudo fácil, maravilhoso, ela não teve dificuldades na vida. E contar todas as dificuldades que tive na vida, e tive muitas. Eu sempre falo assim uhum, que eu sou o exemplo daquilo que era para ser improvável em todos os campos. Então ajuda as pessoas a verem que não, sabe? Que na verdade é isso que você falou, é resistência, resiliência, perseverança, que ciência é uma coisa que traz resultados a longo prazo, que a gente precisa investir, mas que vale a pena, né? Porque os uhum, resultados vêm e são importantes para o país, para a sociedade, para o planeta. uhum. É, eu falei no início, né, que a professora é bastante conhecida, reconhecida. Para aqueles que não viram entrevistas anteriores, procurem, né? A professora recebeu um prêmio importante no ano passado, né? Porque é um reconhecimento, né, do trabalho que foi feito ao longo dos anos. Isso é importantíssimo para uma pessoa que dedicou muito tempo a isso e enfrentou uma série de desafios. A professora recebeu o prêmio World Food Prize, que é conhecido como um prêmio Nobel na agricultura. E dentro da área aí de bioinsumos agrícolas, né? Estamos falando de microbiologia que parece invisível, né? É um trabalho invisível da produção de alimentos, né? Porque nós vemos, a gente vê a planta, que ela se desenvolve, enfim, mas existe uma série de elementos que fazem a planta crescer e produzir o alimento, né? Então, e os protagonistas são os micro-organismos, que têm sido, vamos dizer, bastante estudados e mostrados como tem a sua importância na natureza, no ambiente e na produção agrícola, né? Você queria trabalhar quando criança como cientista e com microbiologia. E alguns podem imaginar, mas microbiologia é algo que de laboratório, que está no alimento, muitas vezes, que é importante para a fermentação ou na deterioração de alimentos. Mas você escolheu microbiologia do solo, né? Fixação biológica do nitrogênio, enfim. É, é, como é que você já queria fazer isso, trabalhar com microbiologia do solo, ou quando entrou na agronomia, escolheu, vou trabalhar com microbiologia de solos? Eu queria ser uma microbiologista e queria produzir alimentos, ajudar a produzir alimentos. Minha família não é do agro, mas eu ficava assim muito triste quando eu via pessoas passando fome, né? E falei, então eu quero realmente alguma coisa que ajude a produzir alimentos. E daí entrei e fiquei apaixonada, criança, por um livro da vida dos microbiologistas, achei fantástico aquela coisa, sabe, do submundo que a gente não vê, né? Então, eu queria ser microbiologista, mas realmente, olha, e essa aí você já falou, né? Já deu um monte de entrevista, mas isso eu nunca falei. Aí agora o que eu vou falar? Na verdade, quando entrei daí na agronomia, eu sabia assim, microbiologia e produção de alimentos, mas não sabia que tipo de microbiologia. E daí, logo no o primeiro semestre do curso de engenharia agronômica é super chato, sabe? Porque você entra assim, ai, quero produzir alimentos.
Quais as matérias que você tem? Física, análise matemática, química orgânica, química inorgânica. Então você fica assim, né? Botânica. A estatística e tal, e daí você fica assim, nossa, mas isso aí eu já tinha, entendeu? O que, que eu vim fazer aqui? E logo no primeiro semestre. Daí, das pouquíssimas coisas que não era física, química, matemática, foi mineralogia. E eu fiquei encantada com mineralogia, e que era no departamento de solos, sabe? Foi a matéria que eu mais me encantei, aquilo dos minerais que vão dar origem ao solo, tal. E daí, então, foi realmente quando abri que eu era apaixonada por solos, foi no primeiro semestre, daí eu fiz praticamente todas as obrigatórias, eram obrigatórias, mas fiz todas as optativas, eu me encantei pelo solo e sabia que o solo é onde começa a produção de alimentos. Mas olha, não tem. A microbiologia é a microbiologia, tipo, tudo bem, começa ali no solo, mas depois vai para o alimento, que é tudo. Então, microbiologia do solo, dos alimentos, inclusive. Já tive vários orientados de mestrado, de doutorado, que vieram da parte de tecnologia de alimentos, e daí Uhum. foram convertidos para o solo. Convertido. É, porque a dinâmica, a biologia é muito é a mesma, enfim. É. E falando em microbiologia do solo, o foco seu sempre foi bioinsumos, né? Para explicar de maneira simples, o que que é o bioinsumo e a sua importância que ele tem na produção de alimentos. Eh, Como é que você poderia explicar essa de maneira simples aí, esse bioinsumo na produção de alimentos? Olha, o que que é? Existem os micro-organismos, né, que no meu caso, tem, os micro-organismos podem ser super importantes na parte inicial, né, da produção, do início de produção de alimentos. Tem duas frentes. Uma frente é de controle biológico, né, de pragas e doenças, então, o que a gente chama de biocontrole é muito importante. E tem a minha área. Minha área qual é? A minha área é de uso de micro-organismos em substituição total ou parcial de fertilizantes químicos. Então, essa que foi a linha de pesquisa que eu dediquei toda a minha vida, lá desde o último ano da graduação. Então, no carro-chefe, então, existem micro-organismos. O nutriente que a gente mais precisa, todos os seres vivos, é o nitrogênio, porque ele está lá, parte do DNA, RNA, aminoácidos, proteínas, então a gente precisa, fora várias outras moléculas. Então, meu carro-chefe sempre foram micro-organismos substituindo fertilizantes nitrogenados. Esse é o principal. Hoje a gente trabalha um pouco com fósforo, com potássio também, mas o nitrogênio continua o carro-chefe. E o nitrogênio é extremamente importante no nosso caso da agricultura brasileira, por quê? Porque a gente importa 85% dos fertilizantes nitrogenados que a gente usa. Essa é uma coisa que deveria ser de soberania nacional, tá? Porque a gente precisa muito do nitrogênio, importa 85%, agora está de novo numa crise horrível, porque lá com a guerra do Oriente Médio estão lá presos os navios, não está chegando fertilizante e tal. Então, e o fertilizante nitrogenado também é o que mais polui, tá? Ele Uhum, tanto polui porque é muito solúvel, então polui todas as fontes de água, né? Como também emissão de gases de efeito estufa. Então, ele tem esses aspectos, então, e a planta também utiliza de um modo muito ineficiente, quer dizer, nas nossas condições tropicais, ela consegue aproveitar do fertilizante no máximo perde-se muito. 50%. Perde-se muito, Então, né? então, esses micro-organismos, que no caso de algumas leguminosas, como soja, feijão, a gente desenvolveu as tecnologias
para ele substituir até 100% de todo o nitrogênio que a planta precisa. E no caso de gramíneas, né, são outros, a contribuição é menor, né, do que nas leguminosas, a gramínea como o milho, como o trigo, Ok. mas a gente também desenvolveu outras tecnologias com outros micro-organismos que conseguem aumentar muito a raiz das plantas, e daí com mais raiz ela consegue aproveitar até melhor o fertilizante. E então a gente consegue em gramíneas aí uma substituição de 25% do N, o que é extremamente importante e cada Já vez é? mais importante nesse 100%. Olha, o Brasil hoje é o maior produtor e exportador de soja do mundo. Uhum. Substituir 100% de todo o nitrogênio. E milho está cada vez aumentando mais a produção. Substituir 25% são É contribuições significativo. enormes desses Sim. micro-organismos. Uhum. Você falou aí da importância do Brasil, não só no líder de produção, mas em relação a bioinsumos, o Brasil também tá na ponta, né, desse grupo. Sim, Quais fatores que você acredita que dessa tecnologia aí que fez com que o Brasil desenvolvesse? Obviamente que você vai falar a Embrapa, o investimento foi feito na Embrapa, mas existem fatores aí que contribuem para estar entre os países que são líderes na questão de o bioinsumos. Brasil hoje é o líder e eu não tenho, como você falou, vários fatores, mas eu não tenho dúvida de que é o nosso histórico, tá? Não, essa é uma coisa, são 70 anos de pesquisas que foram feitas junto com o desenvolvimento industrial e até legislação. Então, por que que isso é importante? Começou lá há 70 anos com aqueles que a gente chama os pais da microbiologia do solo no Brasil, o professor João Rui Jardim Freire, no Rio Grande do Sul, a doutora Joana Doberai, né, na Embrapa Agrobiologia, no Rio de Janeiro, que eles, então, eram microbiologistas, tinham uma personalidade muito forte, conseguiram convencer, no caso da soja, que foi sempre o nosso carro-chefe, que deveria ser usado os processos biológicos, e a partir deles foi criado, né, a segunda geração, a terceira geração de microbiologistas. Então, isso dos bioinsumos nunca foi uma coisa. Teve épocas de mais moda, menos moda, mas nunca deixou de ser estudado. Essa diferencial de outros países, onde foi assim, mas agora está na moda estudo, mas daí para. Não, foi a continuidade da pesquisa que nos levou hoje a essa posição de destaque que a gente tem no mundo. Mas é importante dizer que, apesar de ser uma posição de destaque, de liderança mundial, a gente podia estar muito melhor, porque hoje esses biológicos representam só cerca de 10% em relação aos químicos. E nós temos soluções e produtos prontinhos na prateleira que acho que poderiam aumentar rapidamente isso para 40%, 50%. Nesse caso, não é uma limitação da pesquisa, nós temos resultados, é uma limitação do setor privado de ter interesse de levar essas soluções, que essa é uma limitação dos biológicos. Os biológicos são Uhum. muito mais baratos, eles dão menos Uhum. lucro, entendeu? Aham. Então, às vezes, o setor privado não tem o Interesse. interesse igual tem dos químicos. É verdade. Você comentou sobre a questão aí da redução de fertilizantes químicos, né? Seu impacto, né? Impacto que tem isso ambiental, né? Também. E em relação também, quando a gente fala em saúde de solo, né? Esse é o termo, acho que é um termo mais adequado. Nós agrônomos, né? A gente vai redefinindo também alguns conceitos que são importantes. Acho que esse é o termo muito bom, né? Que é saúde do solo. E essa saúde do solo ela tem um impacto na qualidade de alimentos, né? Porque tudo começa no solo, né? Exato. E então hoje a gente também tem que ter muito orgulho, porque
nós também estamos nessa liderança do mundo, nós temos um sistema bioanálise do solo para avaliar a saúde, a qualidade do solo, já estamos construindo um mapa de saúde do solo, inclusive com a UTF-PR ajudando na construção desse mapa, a gente tem os resultados e estamos construindo esse mapa. Isso aí também é pioneiro, enquanto o mundo está debatendo quais parâmetros nós vamos usar, a gente já definiu os parâmetros, já tem esse índice. E o que eu acho muito legal, Luciano, na parte dos alimentos, e que me deixou muito emocionada até esse ano, porque de fato, eu recebi várias premiações, homenagens, mas sempre muito ligado ao agro, sabe? Então era assim que essa parte dos biológicos e sempre só coisas muito boas, mas na parte do agro. E agora comecei a ver uma coisa assim de tipo furar a bolha, que nem foi assim, que eu fiquei muito contente, né? Fui lá em Nova York, estava na lista esse ano do Time 100, que era das 100 pessoas mais influentes no mundo no ano passado. Então, você vê assim, uma cientista do Brasil trabalhando com biológicos, ser considerada da 100. O que que isso para mim me tocou muito? Não, e ali era artista de cinema, artista cantor, tá? Então era assim, todo um universo diferente. Daí lá, cientista, por sinal, dois cientistas do Paraná, também estava o Luciano Moreira, que tem a Volbáquia, né? A empresa que para controle de a produção de mosquitos com a bactéria para controle da dengue. Então, o que que era lá? Era no meu caso, assim, o mundo percebendo a importância dos biológicos para produzir alimentos saudáveis. Então, também agora o Globo faz a diferença, até na categoria economia. Então, são coisas assim que fogem do agro e que mostram que a sociedade está Uhum. pedindo alimentos com menos resíduos químicos. Isso eu achei muito importante de tipo furar a bolha, não é só Não é só quando o você fala solo de em si, o agricultura, solo, né? não, as pessoas, a sociedade Uhum. quer comer comida com menos resíduos químicos, então está valorizando os biológicos. Uhum. Isso se conecta, né? Tem uma conexão muito grande com essa questão da agricultura regenerativa, Regenerativo. o tal do conceito do One Health, conceitos de ambiente social e governança, né? Uhum, Nesse caso, tem tudo a ver a, a sanidade, ou a sanidade, a saúde do solo. exato. É, Você trabalha muito com a parte biotecnológica, né? Que é essa questão aí, e você acompanhou essa ao longo do tempo, né? Dentro da Embrapa, a Embrapa, para que é, vale sempre a pena repetir que a Embrapa, essa instituição pública tão importante, ela teve um papel extremamente importante na revolução da agricultura brasileira, na produção de alimentos, para tornar o que o Brasil é em produção de alimentos, em todos os campos, né? Então, e você acompanhou um pouco dessa evolução, né? Como foi acompanhar essa revolução na parte de biotecnologia agrícola ao longo dessas décadas, né? Na tecnologia que você trabalha, né? Como é que foi esse histórico? Olha, o histórico, eu falo assim que eu acompanhei toda essa revolução da agricultura, da criação da agricultura tropical e de conceitos totalmente distintos desde o primeiro ano que eu entrei na faculdade. E a Embrapa eu acho assim, é o fator que fez a maior diferença nisso. Você vê, quando eu entrei na faculdade, quase todos os livros que eu tinha eram traduções da Europa e da América do Norte. Então, o que aprendia lá era
totalmente não aplicável ao Brasil, só que a gente não sabia. Então, as tentativas eram de fazer aquilo que era preconizado pela Europa e pela América do Norte. Então, às vezes, eu até brinco assim, falo assim, nós acho que vão caçar meu diploma de engenheiro agrônomo, porque, olha assim, umas coisas que me marcaram muito lá. Primeiro, falava que jamais ia poder, o Cerrado jamais ia poder ser uma região de grande produção, porque tinha alta toxidez de alumínio, era ácido, nunca ia poder produzir. E estamos lá hoje, nossa maior região produtora. Era tudo arar o solo, tinha que arar e gradear, porque o solo tinha que respirar, tinha que quebrar o solo tal. Olha, hoje nós temos o plantio direto. Outra coisa era assim, que a pior coisa que existia era a braquiária, tá? Hoje a gente na braquiária, nossa, é a salvação dos sistemas, tá? A massa radicular incrível, sequestro de carbono, protege o solo e tudo isso. Então, esses são talvez e também que é biológico, não tinha nada de vez, né? Era tudo químico, 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 químico. Então, só esses quatro conceitos que eu falei são os quatro principais conceitos que a gente tem hoje e que eu aprendi justamente o contrário. Então, por isso que eu falo que tinha que caçar meu diploma, né? Mas não foi assim muito empolgante ver isso. E com a criação da Embrapa, então, houve essa oportunidade de fazer as pesquisas e de desenvolver a agricultura tropical, que hoje nós somos também os líderes, até exportamos tecnologias de agricultura tropical, uma agricultura totalmente diferente do que aquela que é da Europa, da América do Norte. Então, com certeza, a Embrapa também, universidades e tudo, nós tivemos essa grande oportunidade, com dinheiro investido em pesquisa, de poder desenvolver uma coisa que era totalmente diferente de todos os conceitos que a gente tinha no mundo. Uhum. Essa é uma fronteira que foi se rompendo, e aí você falou, né? Eu tinha conceitos, mas você reprogramou isso, né? Ao longo do tempo a gente vai se moldando, reprogramando, e na agricultura aconteceu muito isso, uma reprogramação, se fôssemos falar num computador, né? Seria isso. E você vê assim que quais são as fronteiras científicas que ainda estão surgindo nessa área que você vê que estão em processo, né? Nesses tempos assim que você considera marcante, o que marcou e que você considera que estão em processo assim, dentro desses avanços que nós tivemos assim na fronteira Olha, científica. hoje, se o Brasil está líder na produção de alimentos, ele está colhendo os frutos de grandes investimentos que foram feitos, principalmente a partir da década de 70, tá? E criando esse novo conceito de produção que está permitindo a gente produzir em locais do Brasil onde a gente nunca pensou que fosse possível. E o que que acontece? O fundamental para a gente poder continuar é, participar, né, do sistema de produção de alimentos produtivo, mas sustentável, é que essa pesquisa tenha continuidade, entendeu? E a gente está passando por muitas dificuldades de financiamento. Porque o que que acontece? Essas coisas mesmo esses temas mesmo que eu falei, e posso citar alguns que a gente tem a liderança e que são fundamentais para nós, o uso de biológicos, plantio direto. Vou citar aqui o sistema de integração lavoura-pecuária, por exemplo, são o quê? Eles são todos que deram o diferencial da nossa agricultura, mas todos eles vieram de pesquisa pública. Porque o que que acontece? O setor privado é muito importante, ele paga imposto, ele dá emprego, mas ele sempre quer o lucro em curto prazo, 3, 4 anos, entendeu? Agora, essas
tecnologias que resultam em sustentabilidade, da agricultura regenerativa e no bem de toda uma sociedade. Você não tem um lucro, quanto que eu tenho de lucro que alguma empresa ganhou de lucro por fazer plantio direto? Não, todo mundo que faz plantio direto ganha uma série de benefícios, entendeu? Então, isso aí é o retorno do investimento público. Então, o investimento público precisa continuar, principalmente agora, onde a velocidade das coisas é muito mais rápida, é N vezes mais rápida do que foi no meu tempo. Isso é uma oportunidade incrível para você conseguir grandes avanços, mas, por outro lado, se você não se capacita e não tem os recursos para usar essas novas tecnologias, a gente vai ficar para trás e vai ter que Uhum, passar a ser importador de tecnologias e vamos perder o nosso protagonismo. Coisas, uhum, por exemplo, um exemplo só, o CRISPR, edição gênica. Uma coisa assim, uma bactéria que eu demorava lá para selecionar e para tornar viável para a agricultura 15, 16 anos, hoje é possível fazer em 2, 3 anos. Então, uma coisa assim que eu posso ganhar muito, eu posso fazer um monte de bactérias super interessantes para a agricultura. Mas, por outro lado, a gente precisa se capacitar e ter laboratórios para fazer isso, porque senão a gente vai ter, os caras vão patentear lá todas as metodologias e nós vamos ter que pagar royalties, vamos ter que ficar na dependência. Então, é sempre assim, o que a gente tem de sucesso, num momento, ele é resultado do investimento do passado. Então, a gente precisa investir muito hoje para poder continuar a ter sucesso no futuro. A vanguarda da ciência, ela fica com as instituições públicas, né, com a instituições de pesquisa como a Embrapa, os institutos de pesquisa dos estados e da as universidades, isso historicamente, né, e é importante o setor privado sim, que utiliza essa ciência básica para desenvolver produtos também, né. Mas a gente sabe da importância, como você disse, da nossa ciência, pública, né, que É. transformou aí a produção de alimentos, no nosso caso. Eu faço o link agora com a questão porque você falou aí desses eventos marcantes desse processo, e pensando assim num futuro sobre a segurança de alimentos, tanto no Brasil como no mundo, né, o que nós temos, assim, uma perspectiva, aqui já foi grifado isso, sobre a questão biológica sustentável, baseada em ciência, né, que os consumidores também estão percebendo, a sociedade está percebendo, não somente a questão a produzir, mas o seu impacto na qualidade dos alimentos. Como você imagina a nossa agricultura, a nossa produção de alimentos, numa perspectiva de 20 a 30 anos, dentro desse conceito que se busca? Sustentável, biológico, impacto social. Então, conforme eu falei, a gente nunca pode se acomodar, né? Então, estudar, aprender e tal. Conforme eu falei, eu fui lá fazer agronomia porque eu queria produzir alimentos, que para mim era assim, né? Ah, produziu alimentos, pronto, acabou a fome. Tá resolvido. Mas tá resolvido, mas não é, né? E isso aí cada vez mais tenho me aprofundado em entender melhor esse processo. Tem até escrevi um livro, tive a oportunidade de organizar um livro. Hoje ele está disponível em português, inglês, em espanhol. Vou colocar aqui o QR Code, ele pode ser baixado de graça, ou aqui nesse QR Code, ou no site da Academia Brasileira de Ciências. E o que, que ele é? Ele é um livro onde segurança alimentar e nutricional, o papel da ciência, a importância da ciência. E o que, que foi que aprendi? A ideia até desse livro foi que surgiu para mim uma coisa que me chocou muito na pandemia.
que saiu um dado de que o Brasil estava produzindo alimentos que poderia alimentar 800 milhões de pessoas no mundo, tá? E eu saía da pandemia, né, nas ruas a gente via pessoas passando fome, pedindo comida, né? Não é nem pedia mais dinheiro, as pessoas pediam comida. E saiu também um levantamento daí que a gente estava com 33 milhões de pessoas em uma situação de insuficiência alimentar grave no Brasil. Essa classificação é aquela pessoa que levanta, que acorda e não sabe se vai ter uma refeição ao dia. Então, aquela coisa era assim, o dado de 800 milhões era da própria Embrapa, eu até escrevi para a Embrapa, falei, olha, eu acho que nem deve falar isso, porque é uma coisa tão triste que a gente está Chocante. vivendo. E fui então procurar mais estudar e aprofundar nisso, e contatei os maiores especialistas de todas as áreas, e hoje, assim, do meu levantamento, dos meus estudos, produzir alimentos é ali 30, 40% para solucionar o problema de segurança alimentar e nutricional. Todos os outros setores, entendeu? Economia, políticas públicas, educação, comunicação, e todos os setores. Então, não é um problema de uma causa, a fome. Ela é multicausal e a solução é transversal em todas as ciências, entendeu? Porque a gente precisa de tudo. Por exemplo, você vai tirar, e a gente saiu do mapa da fome agora, segundo a FAO, né? A gente conseguiu sair. Por quê? Foi a parte de políticas públicas, né, que voltou, Bolsa Família, essas coisas, mas esses valores definidos cientificamente por economistas, qual é o valor que deve estar, por levantamento de dados científicos, descobrindo onde é que estão essas pessoas e quem são essas pessoas, e assim na parte de qualidade, de nutrição, de alimentos, a gente realmente só vai conseguir ter uma nova geração, que é aquela que a gente quer ter de saudável, né, através do conhecimento, né, nutricional dos alimentos e de educação, né? Nós temos que da educação para criar essa nova geração. E eu já vejo assim, eu acho tão fico tão contente de ver, né? Hoje eu tenho acesso a várias crianças, né, filhos de ex-alunos ou de alunos, e é muito legal a gente ver como a educação transforma. Por exemplo, a minha geração nunca tinha, refrigerante era coisa só de festa, de aniversário, entendeu? Era uma coisa assim bem, chamava tubaína, a gente ficava doida para ter um aniversário para ter aquilo. Então, a minha geração foi do endeusamento dos refrigerantes. Agora não. Eles chegam e falam: não, não quero refrigerante, quero suco, né? Porque hoje a gente sabe que refrigerante faz mal. Um suco natural, sem açúcar, que é o saudável. Naquele tempo a gente catava as frutas, fazia o suco natural, mas achava que aquilo lá não era festa, entendeu? De aniversário. Então, essa educação saber comer, né? Saber, porque você vê hoje, a gente tem problema no Brasil, assim como a gente tem uma parcela que passa fome, a gente está com uma parcela muito maior de obesidade, de pessoas que não comem direito, que é um problema tão grave quanto passar fome. Então, a gente, mais do que nunca, a gente precisa ciência para ter segurança alimentar e nutricional no nosso país. Informação, uma informação clara e educacional, sem vieses, né? É importantíssimo, sem paixões, e muito clara sobre o que é o alimento, a saudabilidade, os riscos. Eu falo isso por mim, porque eu tenho restrições alimentares. Então, nós tivemos que ter na nossa família toda uma reeducação do que é se alimentar, do que é consumir, né? Então, isso obriga também a gente a estudar. É obrigado a estudar, né? Nem todo mundo tem essa condição de poder estudar sobre o alimento, mas eu acho que tem se evoluído assim, consideravelmente
como você colocou, é bem interessante. E aí os micro-organismos, aonde eles entram aí para desempenhar esse papel aí do nosso momento para o futuro? Como é que você... Os micro-organismos, eu falo, são os superstars da produção de alimentos do futuro, que é a produção cada vez com menos químicos, né? Que a gente já sabe que os produtos químicos não são bons em termos nutricionais, né, para as pessoas. Então, quanto mais a gente... Olha, hoje não adianta, produção larga escala, como no Brasil, ainda a gente não tem o conhecimento para produzir sem químicos. Isso porque às vezes as pessoas falam, ai, químicos, abolir. Não, não adianta, nós precisamos dos químicos, mas a gente precisa muito investimento em ciência para substituir cada vez mais os químicos por biológicos. Vai ser possível substituir 100%? Não sei. O que eu sei hoje, por exemplo, na minha área, conforme eu falei, é só 10%, a gente pode tranquilo subir aí por 50%, o resto a gente precisa de investimento em pesquisa para conseguir avançar, mas é muito importante a gente avançar cada vez mais para ter menos químicos e mais biológicos. Num futuro não muito distante, vai ser muito necessário, porque as Isso, fontes de adubação química, essas reservas, elas são finitas, né? exato. Então, acreditamos que quem trabalha aí com a parte agronômica tem uma noção um pouquinho maior, mas o público em geral, isso não é uma fonte inesgotável, a não ser que a gente descubra um planeta que esteja com muitas reservas. Então, provavelmente nós teremos limitações realmente e é nesse caminho. Eu concordo muito com isso. Para nós encerrarmos o nosso bate-papo, qual a mensagem que você deixaria para os nossos jovens pesquisadores, nossos jovens profissionais que estão trabalhando na área de ciência, agricultura, na área da produção de alimentos, que estão iniciando ou que estão na fase ainda vão iniciar? Ó, vamos então por tipo categorias, né? De aqueles que vão iniciar na ciência, na pesquisa. Então, para aprender que realmente os resultados vêm, pesquisa, ciência, ainda mais na agricultura, é uma coisa de longo prazo. Então, essa nova geração, por exemplo, é bastante imediatista, quer os resultados em muito curto prazo, e não adianta, na natureza, na agricultura, as coisas levam tempo, não tem jeito, você tem que validar, para você sair para uma tecnologia, uma nova coisa, você tem que validar, e as plantas, não tem jeito de você fazer as plantas crescerem mais depressa, e crescerem numa época que não é para elas crescer, então, tipo, soja aqui uma vez por ano, só não deu certo um ano, você tem que esperar outro ano. Então, não é uma coisa de meses, tá? É uma coisa de anos, então tem que. Se você começar, ao começo é difícil até sair o primeiro resultado. Uhum. Depois daí as coisas começam a sair. Então, tem que ter perseverança, resiliência, que os resultados vêm, mas que demoram mais tempo. Para aqueles de produção de alimentos, é que hoje, de agricultura, é que hoje a gente tem realmente acesso às informações, e informações validadas, que realmente permite uma produção mais sustentável, até nesse conceito que a gente fala de regenerativo, sustentabilidade daquela impressão de equilíbrio. Não, regenerar é até recuperar. Porque eu sou contra demonizar o passado, entendeu? Mas nós fizemos muita coisa que hoje a gente sabe que é errado, mas na época a gente não sabia. Então, nós perdemos muitos solos, nós perdemos fertilidades, um monte de coisa, mas hoje a gente está aprendendo que pode recuperar muito do que perdeu. Então, investir isso, por quê? Porque essas práticas conservacionistas, uso de biológicos, plantio direto, rotação de cultura, integração, lavoura pecuária e maior diversidade na agricultura, a gente tem dados conclusivos de que elas aumentam muito a resiliência das plantas e permitem estabilidade na produção. Isso
frente a esses desafios climáticos que a gente está agora, estabilidade na produção é uma coisa muito importante. Não adianta você produzir um monte no ano e quebrar no outro, não conseguir produzir. E isso, essas práticas têm mostrado. Um maior equilíbrio, você conseguir produzir bem e produzir todos os anos, o que traz estabilidade financeira também para o agricultor. Para as meninas, né? Eu sempre gosto de falar, meninas, sejam o que vocês quiserem, nunca acreditem, mulher não pode fazer isso, mulher não pode fazer aquilo. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. O importante é vocês fazerem aquilo que é de vocação de vocês, tá? Então, porque trabalhar, a gente tem que trabalhar feliz, e trabalhando feliz, a gente traz bons resultados para a sociedade. Acho que são essas as várias mensagens, né, Luciano? Mas acho que são essas. Bacana, é isso mesmo. A sua trajetória, professora, ela é inspiradora. Ela mostra como a ciência transforma, pode transformar, né, a forma como produzimos alimentos, tornando a agricultura mais produtiva e sustentável. Você é exemplo dessa trajetória como mulher, como pesquisadora. E esse trabalho com bioinsumos, né, com microbiologia do solo, demonstra também que muitas soluções para o futuro da alimentação está na própria natureza. Isso é fantástico, né? Então, nós temos aí um belo caminho pela frente e com as características que nós temos no nosso país, eu acredito que nós tenhamos, assim, é, muitas condições que talvez a maior parte dos países não tenham, né? Eu queria agradecer o seu compartilhamento dessa sua trajetória, de estar conosco para reflexões, para falas, e você apresentou um livro pelo QR Code. Eu gostaria que você falasse de novo agora nessa mensagem final sua, porque até para o pessoal pegar de novo, né, o nome do livro, enfim, que é bastante interessante, que é o produto mais recente que você publicou Não, agora. não, não é. É que a gente lançou em português, mas é um livro que me encanta, sabe? A gente lançou em português e daí houve a solicitação para passar para o inglês, a FAO pediu, e Uhum, agora dos países da América Latina e Caribe pediram para passar em espanhol. As três uhum, versões podem ser encontradas nesse QR Code aqui ou entrando no site da Academia Brasileira de Ciências, coloca lá segurança alimentar nutricional, o livro está disponível de graça e é bastante interessante, porque mostra as várias ciências que são necessárias para acabar com a fome. Ah, e que nem eu falei, é multicausual, a resposta transversal, mas todos os setores. Não, resolver o problema da fome não é problema de um tipo do governo, não, é problema, tem que agir o público, o privado e o terceiro setor. uhum. Muito obrigado. Nós agradecemos muito, né, pela disponibilidade, pelo seu tempo corrido. Professora Mariângela Ungria da Cunha, eleita uma das 100 pessoas mais influentes, né, que você destacou, pesquisadoras mais influentes do mundo. Não estamos falando do Brasil. Esteve conosco, nós ah, agradecemos mais uma vez. E para você que está assistindo hoje, nesse momento, ou daqui a um ano, né? Porque o assunto que a gente abordou aqui, ele é sempre atual, né? É uma temática sempre atual. É, procurem outros também, outros documentários, enfim, a respeito dessa trajetória, enfim. Inscreva-se assim no nosso canal, acompanhe no Instagram, pois o Instagram é que nós utilizamos principalmente como divulgação. Sigam-nos nas redes sociais, a SBCTA, né, Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos, compartilhe com seus amigos, e nós temos uma frase que nós sempre falamos ao final, né, que é: o conhecimento alimenta o futuro. E nós falamos sobre isso, né? Falamos sobre isso.
Ok, Tá obrigado, bom. professor. Então, obrigada para todos aí, os ouvintes, tá?